começando na Rádio Cloud Coaching. Convidado especial. A entrevista com Mário Divo. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é Mário Divo com mais uma convidada muito especial. Hoje a Graziela Azeredo, que eu conheço há bastante tempo já, e é sempre um prazer a gente reencontrar aí hoje com vocês aqui também, falando, como sempre, de dicas, de informações, de como ela presta um serviço para as pessoas. Graziela, muito obrigado pela sua presença. E a minha primeira pergunta é: que tipo de atividade... Bom, primeiro se apresenta, por favor. E que tipo de atividade hoje você está desenvolvendo em prol das pessoas, do desenvolvimento, seja pessoal ou profissional? Mário, é um prazer estar aqui. É um prazer falar com todos vocês aqui na Rádio Cloud Coaching. Já estou com vocês há um bom tempo, como o Mário disse, né? Eu sou administradora, sou formada em coaching, adoro pessoas e negócios, então hoje eu atuo ajudando empresas e profissionais, as empresas como conselheira consultiva, dando direcionamentos estratégicos e governança corporativa. E como eu entendo que não existe empresa sem pessoas, o meu lado mais humano, o meu lado mais sensível, né, de fazer os negócios acontecerem, ele me levou para essa questão de mentoria de liderança. Então, hoje eu atuo como mentora de líderes estratégicos. E me diga uma coisa, você tem uma história já bastante bem desenvolvida, com muita experiência nessa área de coaching, e agora você está entrando numa vida de conselheira. Como é que Exato. você compara o trabalho que você fazia como coach e agora com essa experiência acumulada de conselheira? Como é que você compara? Tem diferença na hora de atender alguém? Ela tem uma diferença no sentido das metodologias, né? O processo de coaching, por ser um processo, me ajuda muito nas orientações, porque o ser humano muitas vezes não está preparado para ouvir determinadas situações. Então, esta questão de trabalhar primeiro esse lado, né, da abertura da mente da pessoa, para depois você falar o que de fato a pessoa precisa ouvir, o coaching me ajuda. Mas o conselheiro consultivo, ele está 100% focado no nível estratégico do negócio, no nível estratégico das empresas. Então, é como se eu fosse uma pessoa de fora do negócio, vendo o mercado como um todo, vendo todos os riscos que a empresa pode estar suscetível, e aí eu dou insights para esse empresário, para esse profissional, tanto na parte de governança corporativa, quanto na parte de estratégias do negócio. E eu te perguntei, até porque, enquanto conselheira, você aconselha, e enquanto coach, você questiona e pergunta. Exato. E aí, dentro dessa dualidade, né, é onde a gente vai ter que entender o desenvolvimento e o avanço que o cliente está tendo. E aí, aonde entraria a função de mentoria? Ela existe dentro desse processo? Ela está ligada ao trabalho de conselheiro? A mentoria, ela existe sim, porque a partir do momento que eu sento em uma cadeira, sou uma membro, né, daquele conselho, eu estou fazendo um processo de mentoria ao longo das reuniões. Primeiro momento é a mentoria. Acredito até ninguém vai poder ouvir quem não confia, não respeita, né, não entende. Então, esse processo de mentoria, ele vem antes, eu entendo. O coaching, a metodologia do coaching é maravilhosa.
mas o questionamento nem sempre, no momento do conselho, ele serve. Tem horas que você tem que ser pragmática e você tem que dar o direcionamento. Então, por isso é um pouco diferente. Eu diria que a mentoria, ela algumas vezes tem mais perguntas do que conselhos, propriamente dito. E agora, como é que foi essa sua vontade? De onde veio essa vontade de trabalhar como conselheira empresarial? E ainda mais completando a pergunta, eh, como é que você escolheu o lugar onde você ia se desenvolver? Olha, foi muito intuitivo. Eu sou administradora, gosto muito de falar sobre negócios, sobre pessoas, então eu sempre fui atrás desse lado de business. Escolhi algumas escolas para conhecer um pouco mais, como o IBGC, que é realmente a pioneira no mercado, a Celint, a Board Academy, e entrei no momento onde a Board Academy estava iniciando também. E eles fizeram muitas campanhas no Instagram, nas redes sociais, e eu acabei acompanhando. Deu um match em relação aos valores, né, ao propósito, porque o propósito de um conselheiro é levar a governança proativa e preventiva para as empresas, porque hoje em dia muitas empresas elas quebram antes de 5 anos. E ter um conselho, mesmo nas microempresas, em startups, conselho consultivo, você já evita esse tipo de situação. Então, já leva aí um crescimento sustentável para as empresas. E E, isso foi o que me atraiu. e aí, quando esse curso, essa preparação sua, demorou quanto tempo? Olha, essa preparação, ela foi em torno de 1 ano aproximadamente. O curso ele não é tão longo, porém você precisa estudar, você precisa criar artigos científicos, você precisa estagiar em forma pro bono por algum tempo. E aí sim você tem a certificação. E aí, logo que você saiu, eles já te orientaram, digamos assim, para ter espaço em empresas? Ou como é que foi o processo de Não, você não é um realocar? processo assim tão cartesiano, né? Tudo depende também de cada profissional, da dedicação de cada um. E realmente de você querer abrir o mercado, de você querer fazer acontecer. Então, eu me dediquei bastante, acabei fazendo network, acabei criando conexões com o mesmo propósito. Não sei se você conhece a Wally Venture Builder, que eles são realmente focados em startups. Então, foi a convite do Leonardo Leão que eu recebi esse projeto maravilhoso de me tornar conselheira das startups deles. Eu e um grupo de mais 10 pessoas. Então, o Leonardo Leão fez o curso comigo e a gente criou do zero esse projeto, né? Então, criamos toda a metodologia. Hoje nós já estamos indo para o segundo ano de conselho. Bom, e essa experiência que você está tendo, eu tenho muita curiosidade em tentar entender o seguinte: você tem uma vida profissional, uma história profissional muito alinhada com a área financeira, né? Com a parte Perfeito. mercado de capitais, a parte financeira, e que no fundo acaba sendo muito importante, obviamente, para qualquer negócio. Agora, existe também em qualquer negócio o lado do RH, da seleção de pessoas, dos processos de capacitação das pessoas, e em alguns casos também, em cada empresa ela tem o seu tipo de negócio e tem os aspectos operacionais, técnicos e tecnológicos que envolvem. Aí a pergunta que fica é a seguinte: o conselheiro, no desenvolvimento como conselheiro, ele é direcionado para um tipo de conhecimento ou ele necessita
ampliar esse conhecimento para todas essas áreas, apesar de ele sempre ter uma origem em uma, é claro, mas ele precisa ampliar para todas as áreas, ou ele consegue ser um conselheiro, digamos, direcionado para aquela área de especialidade? Essa é uma curiosidade que eu tenho, porque a gente vê Sim. muito hoje essas pessoas se lançando a estudar e se desenvolver como conselheiras. Então, aqui fica a pergunta para quem estiver pensando nisso, entender como é que funciona essa questão. Exatamente. Hoje em dia, qualquer área profissional pode fazer o curso, pode ter a certificação, tá? Obviamente que um administrador de empresas, ele consegue assimilar as matérias de forma mais rápida, pois ele já teve isso no passado. É importante você ter uma visão sistêmica do negócio, conhecer sobre balanço, conhecer sobre estratégias, conhecer sobre pessoas, sobre processos. Existem algumas disciplinas importantes para você ter o conhecimento. Porém, quando você assume um conselho, você entra como especialista em algumas áreas ou alguma área. No meu caso, eu entrei como especialista em estratégias, governanças, processos e pessoas, que são as áreas que eu desenvolvi ao longo dessa minha jornada profissional. Mas não significa que eu não analise um balanço, que eu não entenda e não possa discutir a respeito. Só que eu passo para um colega quando o assunto é tributação, quando o assunto é questões de planejamento financeiro. Então, por isso, normalmente, dependendo do tamanho da empresa, é escolhido entre 3 a 5 conselheiros. E a diversificação de conhecimentos, ela ajuda neste processo. Agora, bom, a gente já está quase chegando no nosso tempo, mas estou tentando explorar aqui com esse mundo em que você se envolveu recentemente, está agora trabalhando, até por conta de quem venha eventualmente já tenha, que está nos ouvindo, venha ter interesse. E aí, hoje em dia, se fala muito na agenda ESG, ou Perfeito. seja, os princípios que envolvem as questões de meio ambiente, as questões sociais, diversidade e inclusão e, obviamente, governança. Quando a gente fala de um conselheiro, o primeiro olhar vai direto para a questão da governança, e que é alguma coisa mais ou menos óbvia, mas aí vem outro lado. Até que ponto os conselheiros estão sendo bem preparados para assumirem e incorporarem essa agenda ESG dentro das empresas? Porque, e aí eu quero completar, grande parte das empresas pequenas e médias brasileiras, elas são familiares e elas não têm nessa tradição, nessa cultura da empresa, muitas vezes incorporados os conceitos, principalmente, né, de questões ambientais, sustentabilidade e sociais. Eu me estendi na pergunta exatamente para contextualizar como é que os conselheiros hoje estão sendo preparados para essa agenda ESG. Hoje o ESG ele é muito forte, né? Inclusive, uma das disciplinas, a gente entende o seguinte: não tem como você fazer governança sem você entender de pessoas. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o ser humano, qual é o impacto dele dentro da empresa e no mundo? Então, entra todo o processo do ambiental. Essa matéria, ela é crucial dentro das formações de conselho. Hoje é muito discutido a respeito do conhecimento em relação à prática. Então, o que todas as escolas, elas são unânimes em dizer o lifelong learning, né? Então, você nunca pode parar, não é porque você se certificou que você pode parar. Tanto que na Board Academy a gente brinca que nós temos o Board Flix. Então, acaba tendo diversos podcasts, tem
discussões muito interessantes com convidados do mercado. Então, nós estamos sempre nos atualizando para que estejamos preparados de fato para todos os assuntos que uma empresa venha a precisar no conselho. É muita responsabilidade. Como eu disse, o nosso tempo ele corre rapidíssimo, né? E a gente está chegando no final da conversa. E eu gostaria que você desse, por favor, referências de contato para quem está nos ouvindo e tem interesse em se aproximar mais de você, poder realizar essa abordagem. Perfeito. Eu tenho o contato da Board Academy, vocês podem encontrá-la nas redes sociais. O meu contato no LinkedIn, Graziela Reuser Azeredo. O meu celular, o WhatsApp também vou disponibilizar, 11 98156 4926. E aí a gente pode conversar mais a respeito. Tá bom, eu fico muito feliz desse nosso reencontro. Agradeço aí a sua atenção, né, sua generosidade em dispor do seu tempo aqui conosco na Rádio Cloud Coaching. E para você que está nos acompanhando, eu peço sempre que nos acompanhe toda semana, porque sempre trazemos aqui um convidado ou uma convidada muito especial. Graziela, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E para você de casa, a gente se vê na semana que vem. Até lá. Chegamos ao final do programa Convidado Especial. A entrevista com Mário Divo. Se ligue! Semanalmente você ouve o programa Convidado Especial, sempre na segunda-feira às 15 horas, com reprise na terça às 5:30 da tarde e na sexta às 10 horas da manhã. Quem será nosso entrevistado ou nossa entrevistada? A surpresa é nossa e a revelação e apresentação de Mário Divo, sempre aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça tudo em nossos podcasts. Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.